A sua comunhão com Deus é apenas no templo religioso? Ou você só lembra de Deus quando está passando por um momento difícil? E rezar é pedir ou agradecer? Essas dúvidas também permeavam a mente de um apóstolo de Jesus, conhecido como João. E a resposta de Jesus exemplifica e tira todas essas dúvidas. Fique conosco após a vinheta. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui nesta temporada trazendo reflexões deste livro, Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi recebido pelo médium Chico Xavier. Se você ainda não segue o canal, fica o convite de nos seguir, ativar as notificações, para ser avisado tanto dos próximos programas do Páginas Espíritas, como outros que acontecem aqui de forma semanalmente. Aqui o programa Páginas Espíritas, inclusive, temos uma playlist com todos os programas que já aconteceram e que seguem a sequência deste livro, que trazem bastidores da época de Jesus. Histórias, acontecimentos que estão em torno do que está registrado no Novo Testamento. A gente começa a ver os apóstolos de uma forma um pouco diferente, uma forma como a gente. Algo muito parecido com o que a série The Chosen tem feito ultimamente, né, com quem acompanha a série. Mas voltando aqui, nas semanas anteriores, nós falamos do capítulo 18 da oração dominical, onde Pedro estava confuso sobre o que poderia pedir e como conversar com Deus. E João, o outro apóstolo, né, irmão de Tiago Maior, filho de Zebedeu, ele também tinha essas preocupações. E aí essa temática, né, são esses bastidores que Humberto de Campos vai trazer no capítulo 19, que ele coloca como, intitula, né, Comunhão com Deus. E Humberto de Campos começa assim: as elucidações do mestre, relativamente à oração, sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, ou seja, toda a informação, né, que Jesus colocava sobre a questão da oração, esse diálogo com Deus, eles ficavam um pouco confusos, um pouco ainda tentando entender, né, o que Jesus estava ensinando. Nos episódios anteriores, eu cheguei até a mencionar, né, que era algo sempre ali recluso ao templo, né, restrito a poucas pessoas. E Jesus começa a colocar algo assim, Deus mais próximo de nós, a gente conversar com Deus no nosso próprio aposento, na nossa intimidade, e isso ainda causava estranheza nos apóstolos. E esse capítulo vai ser todo ali direcionado nas reflexões com relação à oração sobre a perspectiva de João. E aí Humberto de Campos continua aqui no texto, dizendo que, quase que invariavelmente, em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como um pai carinhoso e amigo, né? Então, na época, né, e algumas pessoas ainda têm essa percepção nos dias atuais, vendo Deus como alguém que pune, né, castigo, e às vezes a gente vê no dia a dia, né? Cuidado, Deus castiga, Deus está vendo, né? E olha, Deus vai te punir. Então, e Jesus vem ali como Deus carinhoso, Deus de um amigo, né? Inclusive João, né, que ele vai virar o João Evangelista, ele vai registrar em seu evangelho que Deus é amor, né? Então, essa ideia nova, um pouco confuso, e eles estavam ali assimilando. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor que Jesus não se cansava de salientar. Então Jesus, ele colocava Deus, né, como um amigo, alguém ali próximo, mas ele também registrava essa necessidade que nós precisamos ter de estar em comunhão com Deus. E aí para os apóstolos, essa necessidade parecia um problema obscuro, que o homem do mundo não conseguiria realizar, então algo muito distante. A esse tempo, né, naquela época, os essênios, era um grupo, né, que vivia ali na época de Jesus, era um grupo mais recluso, né, um pouco mais afastado. Há relatos de que Jesus chegou a visitar os essênios, né? Então tem um livro muito bonito, né, chamado A Grande Espera, né, de autoria de Eurípides Barçanufo, né, mas já em espírito, né, que foi a sobrinha dele que psicografou, e mostra, né, a história ali de Marcos, um essênio,
e falando assim a visão de Marcos e a visita que Jesus fez ali ao grupo dos essênios ainda adolescente, né, dando ali algum tipo de orientação. O Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também vai fazer uma abordagem ali rapidinha, explicando, né, o povo dos essênios, né, o que eles acreditavam ali, como é que eles viam, né, toda a natureza, toda a criação divina. E aqui a gente vai também ter uma perspectiva desse povo dos essênios. Então, a esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos da ciência da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Então, as manifestações dos essênios não eram públicas, né, como os fariseus faziam, era algo mais recluso ao próprio grupo. Desejoso de satisfazer a sua curiosidade própria, João procurou conhecer de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus. Então, João foi até os essênios para entender como eles se comunicavam com Deus. E certo dia, procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. E aí ele foi procurar Jesus, falando: Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por essa comunhão perene com o Pai. Então, eu ansiava estar em comunhão permanente com Deus. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais, a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Então ele estava ali confuso, tentando entender, e procurou um amigo que, né, fazia parte ali do grupo dos essênios, e esse amigo falou assim: olha, toda edificação espiritual, né, toda essa construção, esse caminho para o Pai, ele precisa ser processado num plano oculto. E aí continua João. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Então todas essas observações do amigo, ele ficou mais confuso. Como poderia entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? Então, se é o caminho oculto, devo deixar tudo oculto ao que está no meu coração? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura. E é engraçado esse arrancado de suas meditações, acredito-se, provavelmente Jesus estava ali concentrado em alguma coisa, e aí João interpela ele, né, procura ali alguma orientação, e Jesus é retirado desse momento de meditação dele para poder conversar com Jesus. E a continuação aqui do Humberto de Campos é que ele foi arrancado da meditação e ainda assim respondeu com brandura. Esse é um grande desafio nosso, né? Às vezes a gente é convidado, principalmente quando tem crianças em casa, né, adolescente, né, ou qualquer outra pessoa que retira a gente do momento ali mais tranquilo, por assim dizer. E a necessidade da gente estar respondendo com brandura, assim como Jesus também, né, respondeu aqui João. Então, isso me chamou a atenção nessa leitura. Mas vamos às falas do Messias, né? João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido, até agora, que cada criatura tem um santuário no próprio espírito. Então, Jesus já faz um alerta de que, assim, toda essa confusão na sua mente, que você ainda não conseguiu compreender dessa comunicação com Deus, nessa comunhão com Deus, se reside de não ter compreendido, né, que cada criatura tem dentro de si um santuário, né? E aí vem a doutrina dos espíritos, inclusive, falar que a lei de Deus está na consciência, né? As religiões orientais, né, tem um termo muito interessante chamado Namastê, né, que é o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Eu acho também muito interessante, vai muito ao encontro dessa ideia que Jesus está apresentando para João, né, de a centelha divina está dentro de nós, né? Eu lembro, inclusive, do filme Avatar, né, que tem a comunicação lá entre o povo, né, nativo do planeta lá que está para ser habitado, eles se comunicando do tipo, eu vejo você. E esse eu vejo você é algo muito íntimo, né? É o eu interno saudando o eu interno da outra pessoa. Então, você vê que por diversas frentes, diversas culturas, diversos povos, né, diversas formas de estar interpretando, né, o que além da matéria se ancoram na mesma perspectiva de que dentro de nós temos a centelha divina, nós temos algo divino dentro de nós. E aí Jesus complementa dizendo assim,
lá dentro, né, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. Então eles se manifestam dentro de nós, através das vozes da consciência. Aí volta lá que eu falei do livro dos Espíritos, né, da lei de Deus estar na consciência. Então, lá dentro de nós, Deus se manifesta e as reflexões acontecem dentro da nossa própria consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto. Então, ele já começa a fazer um alerta, assim, que os essênios acabam, de certa forma, exagerando toda essa necessidade do labor oculto, do trabalho oculto, né? Pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade comum. Então, assim, toda a verdade, todo o bem, né, toda a necessidade de estar construindo algo melhor, ele deve ser um patrimônio da humanidade. E é algo muito parecido com o que a gente faz, né, na internet, aqui na comunhão, nos programas que a gente está conduzindo, né, outros colegas também conduzem seus programas. A gente tem as palestras, são formas de trazer o conhecimento, trazer reflexões, né, a gente começar a refletir e pensar no nosso dia a dia e como aplicar no nosso dia a dia. A gente está deixando isso exposto, não estamos guardando, né, a candeia embaixo do alqueire, né? Estamos expondo. Jesus convida essa exposição. Só que ele faz um porém. Ele fala o seguinte: ó, no entanto, o que é indispensável é saber que cada criatura, de acordo com as suas necessidades próprias. Então, assim, de fato, existe um componente oculto. E aí Jesus vai começar a explicar, né? Porque vai depender de cada um. Nesse ponto, eles estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza. Porque os ungüentos reservados a um ferido, né, então os cuidados que você coloca para um ferido não é o mesmo que não são os que oferta ao faminto que precisa de pão. Então os cuidados que você coloca para um ferido não são os mesmos cuidados que você para quem está faminto pedindo um pão. Também eu tenho afirmado que não podereis ensinar tudo o que desejar. Então, primeiro o ponto, né? Jesus coloca assim que cada um tem uma necessidade específica. A gente precisa considerar isso. Depois Jesus começa a colocar que ele mesmo já não estava falando tudo que ele poderia. Então, ó, não poderia ensinar tudo que eu desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. E aqui ele está reafirmando a promessa que ele fez do Consolador prometido. E o que a gente aprende no Espiritismo, que é a proposta da doutrina, né, de ser esse Consolador prometido, de ratificar, né, trazer de volta tudo que Jesus ensinou e trazer um pouco mais de informação. E o Espiritismo, né, trazido ali, codificado por Kardec, trazido pelos Espíritos e organizado por Kardec, também não abriu todas as portas, né? Ele foi em um determinado momento. Tanto que a espiritualidade, em diversas questões, responde assim, ó, ainda não é o momento, dado o limite das suas palavras, é o que a gente pode falar. Então, existe essa ideia de sempre temos algo a aprender, a depender do grau de evolução que nós estamos. É esse ponto que Jesus está colocando aqui. Só que ele vai além. Não tenha observado o número de vezes em que eu necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, eu não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, né? Então Jesus fala que ele estava recorrendo a parábolas para que ele pudesse ser entendido o máximo possível. A gente pode recordar, inclusive, em alguns capítulos atrás, quando ele vai conversar com Nicodemos, na lição a Nicodemos. Nessa conversa com Nicodemos, Jesus também, ele para em um determinado momento de falar, porque Nicodemos não estava conseguindo compreender o que ele estava dizendo, e ele vai falar, inclusive, com os apóstolos, né, que a cada um, né, cabe ali um momento de entender. E a casa ela não se constrói pelo telhado, ele se constrói pela base. Então você vai dando as informações e vai seguindo. Parecido com o que acontece na escola, né? A primeira série é tarefa de primeira série, segunda série, tarefa de segunda série, e assim sucessivamente. E aí Jesus fala que começa a recorrer a parábolas para conversar. Só que também ele falou que ele recomenda que cada um ore em segredo no seu íntimo. Aí, voltando à âncora que ele falou do oculto, né? No silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura, e aí ele vai finalizar a reflexão, deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto. Então, eu vou ter um caminho indo em direção a Deus, você vai ter o seu caminho indo para a direção a Deus. Erguendo em si mesmo o santuário divino da fé. Então, a gente vai criar esse templo, essa confiança dentro de nós.
onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador, e aí a resposta final dessa pergunta de João, é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho para o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, essa comunhão da criatura para o Criador é um imperativo, ela é necessária. E qual o caminho que isso vai ser feito? Vai ser através da prece. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Então, foi muita informação, né? Até para mim agora também foi muita informação. Então, João também ficou ali refletindo, né? Tudo isso que Jesus tinha falado para ele. E aí, entretanto, ele obtemperou, né? Então, ele fez uma nova pergunta, né? Uma nova arguição, né? Uma reflexão. Mas a oração deve ser louvor ou a súplica, né? Então, assim, nessa comunhão com Deus, eu devo me preocupar em louvar a Deus ou pedir? Ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação do homem com Deus. Então, ele já definiu ali, Jesus, que prece é qualquer relação que o homem, né, qualquer ser humano vai ter com Deus. Devido a isso, como expressão de agradecimento ou rogativa, seja você vai agradecer ou rogar algo, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Então, aquele que pede pode ser ignorante, nem está entendendo direito ali como é que Deus está operando. E aqueles que só louvam, né, só estão ali louvando a natureza, Deus e agradecendo, pode ser estar preguiçoso ali, porque está ali parado só fazendo o louvar, né? Agora, todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse sim é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então, Jesus coloca aqui a ideia de que aquele que coloca a mão na massa, vai erguendo e acredita e confia nos desígnios de Deus, né, na vontade do Pai, sabendo que essa vontade é mais justa e sábia, ele está ali, né, se conectando, né, sendo confidente a Deus. Aí vem João. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais, ou seja, ele ainda não estava conseguindo entender a mensagem de Jesus. A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança, ou seja, se eu estou orando a Deus, se eu estou rezando, isso já não seria suficiente para demonstrar que eu estou sendo leal a Deus? É uma boa pergunta, né? Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou. Será que também tu não entendes? E puxou a orelha do João, né? Não obstante, a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o próprio capricho. Então ele fala o seguinte, ó, não basta só você fazer a sua oração. Não basta você ter ali tua fé, né, dessa comunicação com algo superior. É preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais, desígnios de Deus, são mais sábios e misericordiosos do que a nossa própria. É colocar a vontade de Deus acima da nossa própria. Né? Na oração lá do Pai Nosso, que foi a reflexão do capítulo anterior, né? A frase de que diz, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Né? É lógico que a gente pode pedir, né? A gente externar o que a gente está desejando, mas a gente ser fiel a Deus nessa certeza de que, ainda que o que eu esteja pedindo não seja atendido, é porque Deus assim o quis. Deus assim orientou a vida, né, para que fosse para esse caminho. E eu internalizar de que isso é confiar, né, de que é o mais sábio e misericordioso. É necessário, Jesus continua, que cada um se una ao Pai, comungando com a vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Ou seja, ainda que eu seja contrariado em algumas ocasiões, eu preciso ter essa certeza interna da vontade do Pai. Em suma, ou seja, em resumo, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza,
em suas manifestações mais simples. Então, Jesus vai começar a dar exemplos para João, para a gente perceber como a natureza se comunga com Deus, como a natureza coloca em prática essa fidelidade a Deus. Dentro dela, agem as leis de Deus, e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando necessidade de repousar? Ou seja, o sol parou de dar a luz, de dar o calor, só porque ele estava cansado? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos, né? Então a água está sempre ali, sendo útil, né, para a natureza. Por desagradável que sejam suas características, né, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. E é algo que acontece muito aqui em Brasília, né, quando antecede ali a época da chuva, fica uma época da seca muito grande, né, e aí quando vem as primeiras chuvas, se a gente começar a observar bem o céu, dá para perceber que a chuva vem e limpa a atmosfera. E aqui ele está colocando num nível maior, né, as tempestades. Então, por mais que sejam desagradáveis como características, né, e aconteceu há pouco tempo, inclusive, né, um acidente no Paraná, diante de uma tempestade, e aí ele fala assim, ó, por mais que desagradável que isso seja, né, ela limpa a atmosfera. Né? É um rearranjo da natureza para se reorganizar. E aí Jesus continua dando exemplos. Olha, apesar das lamentações do que não suporta a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. Então, ainda que as pessoas reclamem da umidade, ainda assim, ela não deixa de fecundar a terra. Então, Jesus começa a colocar vários exemplos aqui da natureza sendo útil para o trabalho de Deus, né? Para o trabalho divino. Ele fala assim, João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Então, observemos a natureza. Como a natureza comporta no seu dia a dia, cada um fazendo o seu melhor e se ajustando, se organizando. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma do infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Então, Jesus convida, olhe a natureza, observe como a natureza se comporta e como ela se comunica com Deus. E como nós temos no nosso íntimo, né, a centelha divina, nós também temos esse poder de comungarmos com Deus, de sermos fiéis a Deus. Né? Então é isso que Jesus está propondo para Jesus para fazer essa conexão, porque João pergunta, né, assim, pô, mas como é que é ser leal? Não basta só orar? E aí Jesus está falando que não, a gente tem que se colocar em ação. Anteriormente ele fala, né, que o que só faz a rogativa, o louvor, está incompleto. O que só faz o pedido também está incompleto, né? É uma comunhão dos dois. No Livro dos Espíritos, inclusive, né, vai falar sobre as características da oração, da prece, né? E a espiritualidade vai falar que você pode louvar, você pode agradecer e você pode pedir. A gente pode sim, né, tá permeando nesses caminhos, mas não pode ser exclusivamente alguma coisa. E aí, na dúvida, o que Jesus fala para João? Vamos olhar a natureza. Como a natureza trabalha. Então o sol continua trabalhando, a água na sua utilidade, a umidade, por mais que se reclame, ela tem a utilidade, a tempestade, que tem, às vezes, os desafios, as consequências que ela traz, mas ela tem o benefício de limpar a atmosfera, então tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, né? Então é observar a natureza e colocar no dia a dia. O apóstolo, né, o João, guardou aqueles esclarecimentos cheio de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Então, ele refletiu e guardou naquela lição de Jesus para ele. E aí ele falou, mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço com a sinceridade da minha afeição, me ensineis na minha primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. Então, ele absorveu ali a informação, né, de observar a natureza e internalizar
a natureza em nós e ver como a natureza é fiel a Deus e é um ensinamento, é uma âncora para a gente ficar observando para poder também sermos fiéis a Deus. Mas e como entender, né, que Deus está ali dentro de nós? E aí João, né, de forma humilde, né, e diz assim, olha, eu entendi, abriu um novo horizonte, mas quando o Senhor tiver uma oportunidade, me ensina a entender como é que Deus está ali dentro de nós. E aí o Messias, Jesus, né, fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas, eu te prometo. E aí eu fico também imaginando, né? Imagina Jesus está falando contigo, você está pedindo ali ajuda, não sei o quê, e aí a resposta de Jesus é, eu te prometo. Né? Você está pedindo isso? Calma, eu te prometo. E eu acho que isso tem tamanha importância, porque na segunda parte aqui do capítulo, eles vão estar caminhando e vai ter uma situação em que Jesus vai se aproveitar daquela oportunidade para rever toda essa perspectiva do que a natureza pode ensinar e de que como o João pode perceber que Deus está dentro dele. Se fez sentido para você até aqui essa reflexão, fico pedindo de deixar o joinha, os comentários, né? O que te chamou a atenção, essa perspectiva, né, de Jesus sobre olhar a natureza, como a natureza se comporta diante da vida, né, e como ela, desse jeito, se comunga com Deus. E como a gente tem se comungado. Né? Vai além de estar num templo religioso, vai além de apenas rezar quando está passando por uma dificuldade. É algo que, inclusive no capítulo anterior, né, Jesus fala de ser algo diário, como a respiração. E aí, fica o convite para que semana que vem nós retomemos aqui ao programa Páginas Espíritas para continuar essa reflexão do capítulo 19, onde João, conversando com Jesus, refletindo sobre a comunhão com Deus. Então, até a semana que vem, fiquem todos em paz, tenhamos uma ótima semana e até lá.